Olá a todos, eu sou a professora Patrícia Albuquerque Bragamonte, resido e trabalho em Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. É uma alegria estar hoje aqui participando da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. O trabalho que eu vou apresentar aqui é um recorte da minha pesquisa de doutoramento já concluída no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. O trabalho intitulado Discursos de Alfabetização Infantil no Brasil, uma análise a partir das pesquisas de estado de conhecimento. A proliferação de discursos sobre a alfabetização infantil no Brasil, ela vem mobilizando a produção de diversas pesquisas no campo acadêmico, com o objetivo de fazer um levantamento, análise e socialização desses trabalhos. Foram realizadas importantes pesquisas sobre o estado do conhecimento no campo da alfabetização. Essas pesquisas de estado de conhecimento, elas buscaram inventariar e sistematizar o que vem sendo produzido, possibilitando assim conhecer o que permanece, os deslocamentos, as divergências, os embates ligados ao objeto de investigação. No recorte que eu faço, tem o objetivo de apresentar uma contextualização histórica dos discursos de alfabetização infantil no Brasil, para mostrar algumas disputas, encontros, acordos e tensões desses discursos que se entrecruzaram e lutaram e continuam a se entrecruzar e lutar, a fim de alcançar a supremacia nas políticas públicas educacionais brasileiras. Para a realização deste trabalho, foram selecionadas duas publicações: A Alfabetização no Brasil, o Estado do Conhecimento, e Descaminhos Investigativos da Alfabetização Rio Grande do Sul, 1975-2012. A publicação Alfabetização no Brasil, o Estado de Conhecimento, que uma parte dela se encontra disponível gratuitamente no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no INEP. Ela iniciou em 1986 e ainda está em andamento. Essa pesquisa ela esteve sob a coordenação da professora e pesquisadora Magda Soares e também da professora e pesquisadora Francisca Maciel. Essa pesquisa ela já analisou teses e dissertações desde a década de 1960 até o ano de 2019. A pesquisa, publicada através do livro Descaminhos Investigativos da Alfabetização no Rio Grande do Sul, 1975-2012, ela está sob a coordenação das professoras e pesquisadoras Iole e Renata. E essa pesquisa, então, ela investigou os resumos de teses e dissertações produzidos na área da alfabetização pelos programas de pós-graduação do estado do Rio Grande do Sul. Para as análises desenvolvidas neste texto, utilizou-se a noção de discurso apresentada por Michel Foucault, sobretudo na aula de 2 de dezembro de 1970, intitulada A Ordem do Discurso. Para esse exercício metodológico, selecionou-se palavras, frases, expressões, fragmentos que possibilitaram perceber algumas mudanças de ênfase nas relações de poder-saber, que atuaram como uma espécie de delimitador daquilo que poderia ou não ser dito, de modo que demarca o pensamento de cada época e de cada lugar. Essas palavras, frases, expressões e fragmentos extraídos das publicações selecionadas, elas foram isoladas, foram reorganizadas, foram agrupadas na tentativa de traçar capilaridades que evidenciassem na arena educacional as disputas e imposições pelo que é válido ou não
nos discursos de alfabetização infantil. Assim, ao analisar as pesquisas do Estado do Conhecimento sobre os discursos de alfabetização infantil no Brasil, foi possível perceber alguns pontos importantes, tais como a proliferação dos trabalhos envolvendo a temática, os seus múltiplos enfoques e perspectivas, os temas privilegiados na construção do conhecimento, as áreas que ganharam ênfase nas produções e as que foram perdendo espaço, e a emergência de novos assuntos a serem abordados. O crescimento estrondoso de produções observou-se principalmente a partir da década de 1980, vinculado com a divulgação e a visibilidade das teorias e pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberoski no Brasil. Um outro ponto importante foi a multiplicidade de enfoques que ampliaram as análises do processo de aquisição de leitura escrita, associados às abordagens psicológicas cognitivas, as perspectivas linguísticas e sociolinguísticas, sociológica, antropológica, econômica. Também em outras áreas, como a ciência da computação, a engenharia biomédica e a medicina. Essa multiplicidade de enfoques também está relacionada à compreensão do fenômeno da alfabetização como algo multifacetado e complexo. Um outro ponto que chamou a atenção foi o deslocamento da temática das denúncias sobre o fracasso da escola em alfabetizar para uma ênfase na educação para todos. E aí a gente vê a emergência também de uma perspectiva inclusiva na educação no Brasil. Também mudanças nas produções sobre a formação de professores alfabetizadores, que se afastaram de uma ideia descritiva das mazelas dos cursos de formação para uma formação compartilhada com o professor alfabetizador, a partir da reflexão sobre a sua própria prática. Também observou-se o decréscimo em determinado período da produção da área da psicologia, que detinha a maior parte da produção em alfabetização infantil, e um aumento significativo das produções na área da educação. E isso está vinculado com o crescimento dos programas de pós-graduação em educação no Brasil. Outro ponto importante foi a emergência de novos assuntos, como pesquisas com foco nas práticas dos professores alfabetizadores, a predominância de temas relativos à concepção de alfabetização, letramento, práticas e formação, sob a ênfase da dissonância entre teoria e prática, a constância na discussão sobre os métodos de alfabetização, e isso é uma continuidade na produção no campo científico no Brasil sobre alfabetização infantil, uma ênfase nas relações sociais e não só em práticas ou técnicas específicas de alfabetização, e uma análise das políticas públicas e programas de governo que foram sendo implementados ao longo dos anos em municípios ou estados. Também percebeu-se que o número de teses de doutorado é pouco expressivo em comparação com o número de dissertações, e isso aponta para a importância, de se desenvolverem mais pesquisas de doutorado na área da alfabetização infantil, em função da natureza da própria pesquisa. Então, pesquisas de doutorado, elas têm mais tempo para aprofundar os estudos, têm uma maior densidade e uma maior consistência, em teorizações e percursos metodológicos. Para concluir, então, nesse texto, nós procurou-se demarcar alguns recortes históricos da produção científica para argumentar sobre mudanças de verdades ocorridas com o passar do tempo, que acabaram constituindo o campo científico da alfabetização infantil no Brasil. Ao olhar para essas pesquisas do estado do conhecimento, percebeu-se como essas sínteses discursivas situadas se legitimaram como verdade e se espalharam por todo o tecido social, atuando fundamentalmente
na organização e distribuição dos saberes sobre esse tema ao conectarem-se às relações de poder. Assim, entende-se que a constituição da produção científica acerca da alfabetização infantil no Brasil está imbricada aos processos que foram tornando hegemônicos certos discursos em detrimento de outros. Aqui algumas referências e eu destaco, a tese da qual foi feito esse recorte, que está disponível no site da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, que essa tese é intitulada Governamentalidade Neoliberal e os Deslocamentos no Eixo da Inclusão nos Discursos de Alfabetização Infantil da PNA, 2019-2022. Agradeço a oportunidade de estar participando e de poder compartilhar também com todos vocês. Um abraço.